Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review da série clássica de Star Trek. Hoje, Os Senhores de Triskelion. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, nos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers. E deixe aí nos comentários, sempre com respeito, o que você achou do episódio, tá achando da nossa performance aqui. Esse é um vídeo que ele vai ter bastante história de produção, ok? Então senta aí que tem algumas coisas muito interessantes que o tio Jean vai contar pra vocês, ok? Brunão, qual que é a sinopse desse episódio de hoje? Bom, esse episódio ele já começa de forma bem imediata com a ação em que a gente tem a Enterprise no planeta Gama 2, um planeta meio que tem um anel parecido com Saturno, né, na remasterização eles colocaram. E eles vão entrar numa instalação, o Kirk, a Uhura e o Chekhov, para poder fazer meio que uma verificação e possíveis manutenções dessas instalações da Frota Estelar. E de repente, eles são levados dentro da sala de transporte para um planeta a mais de 12 anos-luz de distância de forma inexplicável. O Sr. Scott, o Spock e ninguém da tripulação consegue entender o que aconteceu, e o Kirk, Chekhov e o Uhura estão perdidos dentro de uma arena de luta. Exatamente. Bom, vamos começar então falando sobre como esse... Eu vou tirar o elefante da sala para falar sobre, acho que é o tema mais delicado que tem sobre esse episódio, já que é pra gente não ter que voltar nisso antes, voltar nisso daqui pra frente, ok? Como a gente sabe, eu e o Brunão a gente conta para vocês durante cada episódio, Jornadas estava para ser cancelado. E então, como Jornadas estava para ser cancelado, não existia muito razões pelas quais eles tivessem que podar algumas coisas. Porque, afinal de contas, eles não iam sofrer sanção porque o negócio já estava sendo sancionado. a produtora já não queria mais Jornadas. E uma das coisas que aconteceu durante esse episódio foi que, durante a produção, um dos executivos da produtora em si interrompeu as gravações e avisou todos que Star Trek tinha sido cancelado. E aí foi o desânimo geral, porque é o trabalho de todo mundo queria continuar. E Star Trek só voltou depois disso, porque os fãs encheram a Desilu de carta pedindo a volta de Star Trek. Então, foi nesse episódio que Star Trek tinha sido cancelado, mas ele acabou voltando. Vamos agradecer a esses fãs, porque Star Trek só tem uma vida longeva graças a eles. Outra coisa a se comentar, e eu acho que isso aqui é um pouco mais delicado, é sobre a atriz que faz a Kirk Girl do episódio. A atriz cujo nome é Angelique Petitjohn. Angelique Petitjohn, ela era uma atriz hollywoodiana que nunca teve muito sucesso. E vocês devem estar aí vendo a imagem na tela sobre a participação dela. No entanto, em algum momento, ela teve sérios problemas, porque a carreira dela nunca se desenvolveu da forma como ela queria, e ela afundou em álcool e remédios, tal qual tinha acontecido com a Grace Lee Whitney lá atrás. E só que, ao contrário da Grace Lee Whitney, a Petitjohn, ela afundou, foi por uma direção completamente oposta. A Whitney ainda continuou tentando outros trabalhos. A Petitjohn, ela acabou entrando na indústria de filmes adultos. E ela fez muito filme adulto, ela chegou a posar nua em revistas, e ela só voltou a ter a ter destaque de novo quando ela usou o papel dela como Shanna em Star Trek. Sim, o nome da personagem é Shanna em Star Trek, para conseguir participar de certas convenções. E mesmo nessas convenções, ela vendia posters dela com a personagem de Shanna ou posters dela nua. Então foi uma história bem trágica. Foi uma história tão trágica que ela faleceu aos 40 e poucos anos, lá em 91. Ela não está viva hoje ainda, ok? Então, só para a gente não ter que voltar nesse assunto depois. Eu e o Brunão, a gente sempre fala sobre o destino desses personagens, sobre alguns trabalhos dessas atrizes, desses atores. A gente já falou aqui que era muito difícil ser ator ou atriz, é até hoje.
Essa indústria ela é muito ingrata, mas com alguns ela pegava mais pesado do que com outros. Ok? Brunão, antes da gente dar continuidade, algo a acrescentar sobre? Bom, é mais um episódio em que a gente tem dois temas, assim, bem intensos, né? Que aparecem durante as cenas, que um é a escravidão, né? A gente viu isso em Bread and Circus, só que aqui não é uma Roma do futuro, aqui é uma civilização totalmente alienígena, né? Que pratica a escravidão indiscriminadamente. E ela não escraviza os seus, ela escraviza seres da galáxia inteira. A gente vai ver andorianos até, tem a alienígena amarela, né? E os humanos também, que vão ser presos aí. O próprio tutor deles, né, o feitor dos escravos ali de Triskelion, tem uma aparência meio vampiresca, né? Na hora que eu vi aquilo, eu lembro, poxa, parece o Conde Drácula. Mas assim, isso é o estilo dos anos 60 de imaginar alienígenas. A gente tem uma inspiração também em Flash Gordon nisso, com certeza, também. Mas assim, falando de produção, eu achei que foi um episódio bem caprichado quanto aos cenários que eles colocaram, tanto do planeta Triskelion, também tem a reciclagem de alguns cenários que a gente viu no episódio da Horta, né? Que é o Devil in the Dark, que no caso é o fundo da mina aqui, é o fundo da onde os senhores de Triskelion estão, e até a própria cúpula que cobre eles em cima, né? Ela foi usada na nave do fator alternativo. Então eles reciclaram bastante coisas aqui. É o que eu colocaria assim de principais curiosidades, né? Além da própria Angelique Petitjohn, né? No caso. É isso aí. E tal qual a gente já falou, os três personagens são sequestrados e são colocados nesse lugar, nessa arena, para lutarem pela diversão de senhores que, tecnicamente, durante o episódio nunca aparecem. Eu acho que eram. A gente sempre fala isso, mas é um pouco chato ficar falando cena por cena. No começo do canal a gente até fazia isso, mas hoje em dia a gente tenta não. Então a gente tenta sempre pulando, falando de principais. Hoje, atualmente, a gente tenta sempre pulando, falando dos principais aspectos que esse episódio tem, para não ficar maçante, para vocês irem lá assistirem e descobrirem por vocês mesmos, ok? Independente de ter se passado 50 anos desde o lançamento, ou independente da gente ter avisado que tem spoilers. Então, nesse caso, sem se aprofundar muito em detalhes, eles são condicionados a lutar pela diversão desses senhores, e esse condicionamento, ele meio que ocupa boa parte do episódio. As cenas de luta do episódio em si, elas estão mais no meio e no final. Ele não é um episódio assim que tem as cenas de luta a todo momento, como se esperaria de um episódio de gladiadores, que esse, claro, é um episódio de gladiadores, não é uma cena que se esperaria, não é uma situação que se esperaria disso. De qualquer forma, uma das cenas que chama a minha atenção dessas cenas de condicionamento, eu acho que a principal delas é a da Uhura, que tem a cena da violência contra a Uhura, o que é uma coisa que reforça aquilo que a gente já tinha falado também, sobre a produção não se importar muito, sabe? De colocar coisas em tela. Já é o segundo episódio seguido que tem uma cena de violência, de tentativa de violência, nesse sentido, contra a mulher. A gente teve uma contra a feiticeira no último episódio, e agora a gente tem esse. E no episódio anterior tem uma cena de sexo envolvendo o Kirk. Subentendido. Com a escrava. Com a escrava. Ou seja, já é o terceiro episódio seguido que te coloca uma cena de sexo. Então, eu acho que os produtores estavam só deixando as ideias fluírem até o limite onde elas iam, porque eles sabiam que ia ser cancelado. Vamos ver se isso é verdade daqui para frente. Daqui para frente, a gente vai ver se eles continuam com essa parada ou se eles vão dar uma diminuída. Se eles diminuírem isso, quer dizer que eles são muito espertos, que eles sabem que eles não podem arriscar. Mas se não. Bruno, o que você achou da cena de condicionamento? Ficou a minha impressão de que aquilo foi tesourado. Né? Porque naquela época tinha aquele degradê da tela escura para entrar o comercial, né? Ainda tem séries que fazem isso. E essa cena do treinador da Aurora entrando na cela dela
Começa com ela gritando, a gente vê a sombra da luta deles, né? Ele agarrando ela, segurando ela no meio do ar, assim, as pernas dela mexendo, assim. É uma cena muito triste, um grito pavoroso. Na primeira vez que eu vi, esse também é um episódio que eu vi quando eu já tava mais velho. Eu fiquei surpreso, falei, gente, vai passar isso mesmo em Jornada? E eu fiquei surpreso. E aí, de repente, a tela fica preta e quando volta, o tom já é outro, não tem mais os gritos. E já tem ela com o jarro de metal na mão, ameaçando de bater na cabeça dele. E aí ele reclama que ela não poderia recusar uma seleção, mas ele vai embora. Aí eu pensei, nossa, esse cara colocou pano quente na cena. Essa é a minha leitura que deu. Porque, assim, como você disse, os produtores estavam arriscando já. Ah, vamos ver até onde a gente pode ir, qual o limite que a gente pode ir. Só que ali eu acho que a visão é que alguém viu a cena e falou: não, tá demais, vamos cortar daqui pra frente. Essa é a minha sensação de corte. Essa cena tem um corte muito drástico. Agora, um outro ponto que eu acho que é muito batido em Star Trek na série clássica, que é as táticas do Kirk de sedução, né? Esse episódio tem isso de novo, de forma muito batida, né? Eu achei que aqui ficou fraco essa parte, né? Do Kirk querer usar sua sedução com a Shanna, né? No caso, né? E de um outro ponto de vista, como esses escravos eles nasceram lá. Ele fica claro que eles não foram sequestrados como Kirk, eles nasceram lá. Eles não sabem de coisas básicas, como o que é um relacionamento, o que é uma sociedade, o que são planetas, né? E o que torna todo esse pano de fundo desses personagens muito mais triste. Eles nasceram escravos e vão morrer escravos, né? E o Kirk, ele impressiona os senhores, ele e a sua tripulação, com a vontade de ser livres que eles têm, né? Isso é muito dos seriados dos Estados Unidos daquela época, de colocar o senso de liberdade, né, também, né? E aqui a importância disso ser alcançada a todo custo. Eles não se rendem. E a cena que eu mais gostei foi justamente o Kirk aceitando receber a punição no lugar da Uhura, que não queria maltratar o outro escravo. As cenas de luta são boas. Eu acho assim também que o mais fraco que teve no episódio é de novo essa repetição do Kirk sedutor. A Chana nesse episódio ela é a Kirk Girl. E, de novo, isso, galera. Eu entendo que os caras estavam para ser cancelados, tudo bem, mas, cara, devia inventar uma coisa nova, né? Já tá, mesmo uma série dos anos 60, já tava ficando batido. Todo episódio, mesma coisa, todo episódio, mesma solução. Não sei se eu curti muito essa parte em si, mas de todo o resto, ele foi um episódio muito legal. Ele é um episódio muito bom, ele é um episódio divertido, ele é um episódio que tem sua cota de polêmicas, tal qual a gente falou aqui, tem a polêmica da situação com a Uhura, tem a polêmica da própria atriz, da Tiana, mas de qualquer forma, ele foi um episódio muito legal. As cenas de luta são boas, embora eu ainda não ache crível o Kirk conseguir enfrentar três, Três, quatro né? alienígenas de uma vez. Para mim, isso aí é para inflar o ego do Shatner. O que você É achou o disso? Spartacus. É, Agora tem um outro ponto que também eu achei assim, poxa, jogaram diferente nessa parte do episódio. Colocaram um sabor novo. O Spock, ele tá no comando da Enterprise. E a gente vê o McCoy sendo o Dr. McCoy. Ele é um humanista fervoroso e ele não aceita a tese de busca do Spock. Só que assim, é a primeira vez que eu vejo o McCoy e o Scott falar isso na frente de todo mundo. Eles falam, pô, é só uma linha ionizada, você vai seguir 12 anos-luz por isso. E o Spock, ele dá todos os motivos válidos de que ele tá no raciocínio certo. E aí chega uma hora que o lado humano dele bate, ele sai da cadeira de comando, vai no cantinho da ponte com os dois e fala, ó, é o seguinte, eu tô no comando, a não ser que vocês queiram fazer um motim, eu vou continuar com a minha investigação. E aí o McCoy e o Scott, pô, não é isso não, cara. A gente vai fazer o que você tá dizendo. Mas se não der certo, volta pra Gama 2. Foi a primeira vez que eu vi o Spock ser questionado abertamente. é isso. Porém, ao mesmo tempo, eu vi um profissionalismo deles, né, do Scott e do McCoy ali. Mas a piada do McCoy falando, poxa, logo agora esse orelhudo vai me pedir ajuda, eu achei essa cena engraçada também. É isso aí. E não tem muito o que a gente falar, galera, sobre o episódio em si. Tem uma parte até É. engraçada, que é o do Chekhov com a escrava,
Que o Chekhov geralmente não tem uma Chekhov Girl. Chekhov. Que geralmente ele não tem uma Chekhov Girl. Então eu achei uma cena engraçada. A alienígena querendo ser companheira dele. A gente sabe que o Chekhov ele é muito jovem. Ele chamando Tá com os medo dela. de cosacos. Eu achei engraçado também. Eu achei bem legal. Eu achei um episódio divertido. É um episódio bom. É um episódio que faz a gente gostar de jornada, sabe? De novo, tirando as polêmicas de produção, tirando algumas coisas bem estranhas, tipo a da Uhura sendo atacada na cela, é um episódio que é bem tranquilo. Ele não muda muito na história de Jornadas, porque Triskelion só vai aparecer de novo no computador lá em Next Generation, onde vai mostrar que tem uma estação em órbita de Triskelion lá em Next Generation. A Federação está tomando conta do planeta, aparentemente. Então é isso. No final do episódio, galera, o Spock consegue encontrar o planeta e o Kirk tem que fazer uma aposta com os captores, que são 3 cérebros dentro de um jarro. Não existe nada mais ficção científica anos 60 do que isso. Nossa, 3 cérebros tem uma dentro de um citação jarro, disso. comandando. Engraçado que essa ideia vai ser reciclada lá na frente, porque vai ter uns episódios na terceira temporada em que os alienígenas vão ser cérebros dentro de jarros também. Então essa é uma ideia que ela não vai morrer aqui. Sabia, JC, que essa ideia de 3 cérebros dentro de uma cúpula de vidro já foi usada antes em seriados de ficção? Tem um episódio lá da primeira temporada de Doctor Who, em que é The Keys of Marinus, as chaves de Marinus, em que existem 3 cérebros dentro de uma cúpula que escravizam os seres daquele planeta também. E aí, quando eu revi esse episódio do Game Masters of Triskelion, eu falei, poxa, será que o cara que escreveu a história, ele se inspirou em Doctor Who? Aqui tá uma semelhança interessante. Mas assim, falando do Kirk usar a própria ambição destes seres, foi uma coisa assim meio... Não sei se daria certo na realidade, né? O Kirk, ele sempre usa o que a pessoa quer mais contra ela mesma. Isso é o que dá para perceber de todas as estratégias dele. Sempre ele vai pelo que a pessoa mais deseja. E quando a pessoa não deseja, ele faz ser desejado. Né? É um espertinho. Mas, pô, lutar contra 3, 4 alienígenas experientes em combate, ou ficar escravo pelo resto da vida, apesar que o Kirk não tinha solução melhor. Era aquilo, aceitar a aposta ou morrer, né? Como eles mesmos citaram, né? E assim, a aposta foi bem alta em que ele libertou todo mundo, né? Eu Libertou só todo não mundo. tanco esse negócio de botar o Shatner para enfrentar 4, sabe? Se É. fosse um só, eu acho que seria mais crível se fosse um só. 3 contra 4, né? Pelo menos. Assim, Né? agora o Shatner de 1,50 querer enfrentar 4 alienígenas, enfrentar aquele apesar de não ser chamado assim, enfrentar aquele Kayler gigantesco e sair vitorioso. Eu acho que não. É aquele lance, né? O Shatner, o Kirk é o herói, o que faz coisas impossíveis, e é isso. Bruno, há algo mais a acrescentar sobre o episódio? O que eu posso dizer é divirtam-se assistindo ele. Qual que é o próximo episódio, JC? Próximo episódio é o episódio Obsessão, o episódio com menos assistido de jornadas, então eu vou praticamente revê-lo pela primeira vez agora. Eu acho que assisti esse episódio uma vez só. Então minhas opiniões vão ser bem cruas mesmo. Então, próximo episódio, Obsessão. Promete muito esse episódio, porque a gente vai conhecer o passado de James Kirk. Galera, obrigado por ter ficado até aqui. Eu estou gostando muito aqui da participação de vocês aqui, deixando os comentários com a gente. Isso é muito importante, essa interação, porque dá o sentido ao nosso trabalho. Não esqueçam, se vocês não colocaram ainda e gostaram, de deixar o joinha aqui no vídeo. Vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Comenta, curta, compartilha. Vejam aí todas as nossas outras playlists e até mais.